Tito, capítulo 1, até o versículo... Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Os irmãos encontraram? Amém. Agora eu estou gostando dos irmãos. Os irmãos. Vamos nós. Vem falando o seguinte. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse exato momento nós queremos te agradecer por todos os louvores, por tudo aquilo que foi entoado, e nós queremos te pedir, nesse exato momento, Santo Espírito, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos exortar, nos alegrar, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, e que todo aquele embaraço que há dentro do nosso coração, na mente, venha sair. Que o Senhor venha realmente nos convencer, que nós venhamos ouvir e colocar em prática. Em nome de Jesus Cristo, sê conosco. Amém. Então, o porquê do tema e dessa palavrinha que a gente utilizou para essa série de sermões expositivos, né? Eclesia, a gente ir para o texto, significa... Alguns aqui já conhecem, se eu perguntar, alguns já ouviram um pouquinho, e talvez já ouviram de uma maneira errônea. Como assim, Anderson? O que é que tu está querendo falar que a gente aprendeu errado? Infelizmente eu também aprendi errado até um certo momento que eu ouvi o correto. Eclesia, muitas das vezes a galera pronuncia eclésia, mas é um termo grego, é uma palavrinha no grego, e eclesia, muitas das vezes o pessoal tira uma radical, que é as duas primeiras letras, o E e o K, e aí o significado, a radical, é um termozinho para fora. E aí o pessoal faz essa união de eclesia, que é chamados, e para fora, que é o EC, que acaba fazendo com que o pessoal tenha uma definição de eclesia, literalmente é chamados para fora. Eu acho que muitos aqui já ouviram essa definição, mas essa definição em si não está certa. Eclesia, se a gente for observar no grego, quando foi empregada essa palavra, tanto no Antigo Testamento, quando o pessoal traduziu para Septuaginta, né, que é a versão no hebraico, que é a versão grega do hebraico, né, que o pessoal escreveu o Antigo Testamento em hebraico, em aramaico, e aí, para facilitar, teve essa tradução para o grego, e aí algumas palavrinhas, quando se encontra lá, não tem essa conotação de chamado para fora. Deuteronômio 9, a gente vai observar um pouquinho de como foi traduzida essa palavra, e a definição em si é igreja ou assembleia ou união, é uma assembleia. E quando Jesus Cristo ele faz uma afirmação sobre a vida de Pedro, quando Pedro lá em Mateus 16, 18 fala quem é Jesus Cristo ele pergunta, sim, todo mundo está falando aí que eu sou alguma coisa e tal, taranã, eu sou um profeta, sou o Elias, enfim, mas vocês, o que é que vocês falam? E aí Pedro ele pega, sendo guiado pelo Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo ele responde, realmente você está certo, porque não foi a carne que te revelou, mas foi Deus. Você vai ser designado, né, como a igreja, a eclesia, e a eclesia é a união, a assembleia. E por isso que esse termo, assembleia, a gente tem que identificar, e inclusive a gente vai expor no decorrer dessa carta, porque a gente tem que identificar esse termo, assembleia, igreja. Até porque, infelizmente, alguns acreditam que igreja é só uma pessoa e não existe essa definição. Assembleia, de onde é que já se viu? Não, vou fazer uma assembleia comigo mesmo. Eu com o meu ser e eu pronto. Não existe essa. Assembleia é a união. E quando a gente fala eclesia, que significa igreja ou assembleia, é essa conotação. Então,
a gente escolheu esse nome justamente porque é uma carta que vai definir algumas regras, alguns pontos para Tito com relação à igreja que se encontra em Creta. E aí a gente observou a necessidade de a gente expor essa carta por conta justamente do momento que a gente está vivendo. A gente tem 3 anos, mas a gente está passando de um processo de plantação para um processo de uma igreja realmente organizada, onde a gente está tendo as apresentações dos membros, a gente está tendo o curso de membresia, tudo bem direitinho, que é justamente essa transição. Então, eclesia, eu quero que vocês entendam que não é chamados para fora. Quer dizer antes que então a missão da igreja não é evangelizar? Não, quer isso, é evangelizar, mas sendo que a gente tem que utilizar alguns textos que comprovem ou que seja melhor colocado para explicar essa situação. Um texto que se encaixa perfeitamente, Mateus 28, a gente vai observar Jesus Cristo falando o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse texto em si significa uma ideia de evangelismo, uma ideia evangelística, mas o nome eclesia não significa chamados para fora. Tendo dito isso, vamos para algumas observações, né, com relação a essa carta. Essa carta é de cunho pastoral, tanto é que ela é enviada por Tito, para Tito, que no grego, o título mesmo desse livro, ele vai ser a Tito. E Tito ele foi enviado para uma missão que a gente ainda não leu, que se encontra lá no versículo 5, mas ele foi enviado para uma missão que era estar lá em Creta, para realmente colocar em ordem, organizar a igreja que se encontrava lá nesse processo de plantação, ajudar. Creta era uma ilha no meio do mar Mediterrâneo, onde que Paulo ele passou por lá, e a gente observa esse registro lá em Atos 27, do versículo 7, 9, até o 12, até o 21, a gente observa essa caminhada, como foi que Paulo ele foi parar em Creta, no meio de uma embarcação, tudo bem direitinho, onde que se iniciou esse processo de plantação, e aí ele enviou a Tito para orientar, né, incluindo um encontro com anciões qualificados com relação à liderança da igreja, a questão do ensino contra os falsos mestres, que eles queriam distorcer aquilo que Paulo ele já tinha estabelecido, aquele que ele tinha recebido do Senhor. Então, essa carta é particularmente para uma pessoa, mas para colocar em ordem o rebanho, a igreja em si. Essa quinta-feira, a gente no curso de membros, a gente até falou um pouquinho sobre o significado de igreja, que igreja não existe essa igreja de uma pessoa só, né? A igreja é esse conjunto, é esse rebanho, é o corpo de Cristo, o edifício, e o edifício não é só um tijolo, são vários, a unidade que compõe justamente essa definição. Mas o tema do sermão de hoje é de Paulo para Tito. E esse primeiro bloco, que se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 1 até o 4, é um bloco onde que contém uma saudação. E às vezes a gente acha que a saudação não vale muito. Mas uma saudação, como é que tu vai expor uma saudação? Um oi, bom dia? Não, a gente contém aqui algumas coisas que Paulo ele fala, e é interessante a gente observar não somente os 4 versículos, mas a história em si desses 2 personagens. A gente observa que Paulo, ele é o autor dessa carta, ele já se identifica como Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, e aí é a sua própria identificação. A gente já expôs aqui o texto, o livro de Judas, onde que a gente enfatizou bastante até essa palavra servo, onde que servo é um termozinho até leve, mas a ideia mesmo é escravo, e quando a gente observa esse termo, às vezes a gente acaba minimizando o peso que carrega em si. Então, quando Paulo ele se identifica como servo, é justamente escravo, ele dá essa identidade, né, com relação à própria igreja que se encontrava em Creta. Ela foi escrita por Paulo, direcionada a Tito, e não somente a Tito, mas àquela comunidade que se encontrava, para estabelecer alguns princípios, para estabelecer a liderança, para estabelecer tanto a questão da doutrina, o cuidado com as viúvas,
É uma carta que aparentemente é muito similar a 1 Timóteo, mas sendo que 1 Timóteo, ela era uma igreja já plantada. Tanto é que Timóteo, a gente vai observar alguns capítulos a mais, alguns temas que em Tito não se encontra. E Tito já é uma igreja no processo de plantação. Ele foi designado para lá nesse processo em torno de 3 anos. Ela foi escrita, essa carta, por volta de 63 a 65 depois de Cristo. Esses são detalhes que a gente tem que observar para a gente entender um pouquinho sobre o que é que Paulo estava fazendo aqui. Então, servo de Deus. O primeiro ponto era quem era Paulo. A gente observa a vida de Paulo e de como ele foi em Atos 9. Antes de Atos 9 é o momento da conversão, um momento muito massa por conta desse encontro que ele teve e com Jesus Cristo, onde que ele ficou cego e depois Ananias foi lá e curou, sendo guiado por Deus, né? Olha, vai lá porque tem uma pessoa que está precisando de ti. Mas quem é essa pessoa? É Saulo de Tarso. Eita, Saulo de Tarso, Ananias ficou meio tremendo assim nas bases, porque Saulo era aquele que era conhecido por perseguir a igreja. E tanto é que ele foi, e Jesus Cristo ele confronta justamente esse, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava perseguindo o povo de Deus, ele estava perseguindo o próprio Cristo, e aí Jesus Cristo ele teve esse encontro que mudou por completo a vida dele. E mudou por completo, que eu acho muito interessante esse termo que se encontra lá em Atos 9, pelo seguinte fato: Atos 9, Jesus Cristo aparece para Paulo, Paulo fica cego, depois ele é curado por Ananias, e nesse momento Ananias, ao curar, ele pega e fala umas palavras que para a gente, eu acho que sairia muito pesado. Ele fala o seguinte, ó, esse é o nome por quem tu vai padecer. Contextualizando, Paulo, bem-vindo à morte. Então, esse é um convite que a gente for, não, cara, é de graça, toma aí um convite. Aí o cara, qual convite? Não, bem-vindo à morte. Então, esse bem-vindo à morte que Paulo ele entendeu que realmente era necessário, como ele descreve até em Filipenses ele fala que tudo aquilo que ele sabia, que ele tinha adquirido, ele foi instruído nos ensinos de Gamaliel, que é um judeu que era realmente como se fosse uma Unifor ou uma UFC, que tinha esse respaldo, trazendo para os dias de hoje. Ele era um cara que era realmente guiado com relação à observância das leis, ele sabia decorado. Então, tudo isso ele sabia na ponta da lei, mas ele abdicou pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus. Tudo aquilo ele abriu mão pelo simples fato de ter conhecido a verdade, de ter descobrido a verdade. A gente entende quem era Paulo e qual era a missão de Paulo. Paulo ele era um missionário ou um apóstolo para pregar para os judeus? Não. Paulo ele foi designado com uma missão. E tanto é que a gente observa Atos, os outros livros, Romanos, Efésios, Filipenses, Gálatas, Colossenses, a gente observa o quão fundamental foi a vida de Paulo, tendo em vista que ele era um apóstolo designado para falar com os gentios. Ele era um cara que ele sabia chegar e sabia sair de diversas situações na qual se encontrava. Ele observava o local e por conta de algumas coisas ele acabava encontrando um meio de pregar o evangelho, essa boa notícia. A gente observa em Atos 17, onde que ele prega lá na Grécia, né, onde que tem vários deuses e tudo bem direitinho. E para não esquecer o povo grego, para não esquecer de nenhum deus, construíram um altar, uma estátua, aonde que tinha um nome ao Deus desconhecido. Paulo, observando tudo isso, ele teve esse momento de ir no Areópago, né, que é um momento onde fosse a concha acústica, né, é um anfiteatro onde que teriam alguns debates, algumas coisas desse tipo, e ele convenceu os filósofos, olha, esse Deus desconhecido que vocês estão adorando é o mesmo Deus que eu estou servindo, é um Deus criador, é o Deus que redime o povo dele, é um Deus justo, um Deus bom, e começou a comprovar através das filosofias, e tanto é que ele utiliza os meios, até um ditado do próprio povo grego, para convencer eles. Ele contextualizou, ele falou, ó, é interessante que é justamente esse Deus porque nós andamos, vivemos, existimos. Isso é um ditado grego, que ele utilizou
para fazer uma ponte de comunicação. Não somente isso, mas é interessante que em outros relatos, Paulo, ele foi mordido por um animal, um réptil, e que todo mundo achava que ele ia morrer, e ele não morreu, ele foi liberto, né? Ele foi livrado, teve um livramento com relação a isso, e ele conseguiu pregar a boa notícia sendo mordido por um animal peçonhento. E é interessante como Paulo ele tinha esse discernimento de saber chegar e saber sair, saber plantar, consolidar a liderança e ir para outro local no qual Deus iria lhe enviar. Então, a gente observa, primeiramente, quem era Paulo, como ele se definia: servo de Deus, escravo de Deus. E a gente fala escravo, e é para a gente entender que a gente não tem nenhum mérito na nossa própria salvação ou no nosso direito de escolha. Infelizmente, caiu no Jardim do Éden, onde que o ser humano ele tinha esse representante, né, federativo, e o representante, infelizmente, colocou tudo a perder. E aí as nossas próprias naturezas, elas sempre percorrem um caminho contrário à vontade de Deus. E aí quando ele coloca servo, antigamente nós éramos servos do pecado, escravos do pecado, agora nós somos servos do Senhor. Às vezes a gente acha que o convite de Jesus Cristo é um convite fácil, mas não. Jesus Cristo, ele tem esse convite ele é universal. O preço é universal, o preço é para todos. O mesmo preço que eu pago é o mesmo preço que você paga? Não. Mas o convite, ele é universal. Como assim, Anderson? O convite é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai o meu fardo. É interessante que a gente, às vezes, só lê o vinde a mim e não esquece de tomar o meu fardo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Essa troca é justamente essa troca de senhorio. E escravo, ele só tem 2 direitos, que a gente até brinca. Primeiro direito a nada. Não tem direito a nada. E o segundo direito, não reclamar do direito que tem. A gente entendendo isso, a gente vai entender que a beleza da graça em si. A gente não vai querer viver uma graça barata, uma graça imunda. Pelo contrário, a gente vai observar que a graça ela eleva o padrão de Deus. E Paulo ele se identifica como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele é diferente de Pedro, diferente de João, Tiago, que consolidaram os judeus em si. Eles tinham uma mensagem direta para o povo judeu. Ele já tinha uma mensagem direcionada para os gentios. E hoje a gente agradece muito a vida de Paulo, a vida do próprio antes, né, de Paulo, a vida de Deus por ter abençoado a vida de Paulo, porque hoje a gente foi alcançado, a gente está sendo alcançado através desse ministério no qual Deus ele faz com que a gente realmente participe. Por isso que a gente se encontra aqui nessa assembleia, nessa eclesia, na igreja. E é importante a gente observar esse nome, porque é um termo no qual Deus ele fez com que nós venhamos participar do plano redentivo dele. Desse plano no qual vai ter um final, onde que a própria igreja vai se encontrar com o seu noivo. Esse momento, essas bodas, esse casamento vai ser algo triunfal. E é interessante que ele se denomina servo e apóstolo de Jesus Cristo, mas ele já coloca em pauta algo mais, não somente pessoal, ele já define algo mais geral, que ele fala o seguinte: para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade, que leva à piedade. E aí a gente observa esse propósito de para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o propósito que Paulo ele já vai enfatizar. Olha, Tito, eu estou te enviando para essa missão, essa carta está dando as coordenadas, tudo bem direitinho, mas o objetivo tu vai conduzir os eleitos. E a gente já estuda a respeito sobre uma das confusões que a gente tem, essa questão da eleição condicional, que a gente não tem esse mérito de modo algum.
todos nós estávamos caminhando à beira da morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a gente observa alguns versículos que apontam justamente essa eleição, como Deus ele tem ciência, como Deus ele conhece e convoca esse povo para si. E aí ele fala a respeito sobre esses eleitos. Olha, Tito, tu vai lá, mas tu vai conversar com essa galera, tu vai consolidar a igreja e tu vai, de uma maneira por todas, assim, confrontar esses falsos mestres que estão querendo trazer esses falsos ensinos. Então, tu vai, confirma eles na fé, olha, é isso que está aqui, vocês devem estar enraizados nisso, vocês devem estar alicerçados nisso, porque se vier qualquer tribulação, vocês vão estar consolidados. A gente fala que o diabo em si, Satanás em si, ele não consegue destruir a vida dos eleitos. Ele consegue o quê? Distrair. E essa distração, às vezes, a gente acaba perdendo várias e várias coisas, quer seja pelo Instagram, quer seja por Netflix, quer seja por qualquer outra coisa que não faça com que a gente venha se alimentar do nosso pão, do nosso maná. Porque Jesus Cristo ele fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, esse aqui deve ser o nosso maná. E aí é interessante que, quando Paulo ele fala esse propósito da carta, é justamente o propósito da teologia em si. O propósito da teologia nunca vai ser fazer com que o homem seja maior ou soberbo. Um dos versículos que eu amo é o primeiro versículo do Sermão do Monte. Jesus Cristo ele fala, bem-aventurados os soberbos. É isso? O que é que Jesus Cristo ele fala? Bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque herdarão o reino de Deus. Você observa que você é pecador e que não tem nada que possa comprovar Deus ou que possa realmente utilizar de uma barganha, alguma coisa, para ser introduzido no reino dos céus. E aí ele fala, ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Todo conhecimento, ele tem um só objetivo, servir. Se você não serve, automaticamente você está sendo obeso de conhecimento, você está sendo egoísta por não compartilhar alguma coisa que talvez seja necessário que o irmão saiba. Então, a teologia, melhor dito, é para servir. Não existe nenhum objetivo de fazer com que a gente faça seminários ou alguma outra coisa, alguns cursos, se não for para servir. Se a gente está estudando, se a gente está fazendo qualquer outra coisa, se não for para servir, não serve. Então, o objetivo que Paulo ele deixa claro nessa mensagem é: vocês devem ter ciência de todo esse procedimento, mas não é um procedimento para ficar apenas no intelecto. Pelo contrário, isso deve conduzir à prática. E às vezes a gente acha que pecado é somente aquilo que a gente faz. Mas Tiago ele fala que aquele que sabe o que é certo e não faz, esse já pecou, por conta da negligência, por conta da omissão. Então, se você sabe que é para fazer uma coisa e você não faz, e você não serve, infelizmente eu tenho que lhe dizer, segundo as Escrituras, que você está em pecado, que você está pecando. E o meu convite desde já é para que você se arrependa, que a esse conhecimento de Deus seja compartilhado, porque como esse Deus te tirou da morte para a vida, Ele pode fazer isso com a vida do seu familiar, com a vida do seu amigo, do seu colega de trabalho. Então, é isso que eu quero impulsionar talvez vocês a serem até missionais, como a gente tem esse pilar na igreja. De onde quer que vocês estejam, sejam sal e luz. Aonde que vocês apontem as suas obras para glorificar a Deus. Que leva à piedade, versículo 2. Nessa esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, esse versículo a gente observa, né? Um dos atributos de Deus, que até o Antigo Testamento fala que Deus não é filho do homem para que possa mentir.
Então a gente observa alguns planos de Deus, de como Deus ele começou esse plano de redenção. Ele deu essa sentença para Eva, de uma mesma sentença que era, olha, você vai sentir mais dores no parto, mas do mesmo modo sua semente ou seu herdeiro vai pisar por sobre a cabeça da serpente, a serpente vai pisar, vai morder o seu calcanhar. E aí começou ali essa semente, o plano da promessa de Deus, aonde que passou por um casal, que é isso que é o escândalo, assim, um casal de idoso, e não bastasse isso, um casal já de idade avançada, estéril. Como é que Deus é esse Deus que confunde os sábios? Ele vai além do nosso entendimento. Ele escolhe esse casal de estéril, Abraão e Sarai, Abraão que se tornou depois Abraão e Sara, para fazer parte disso, fazer parte de uma nação. E dentre esse povo, começou por um casal, virou uma nação, depois virou essa união entre gentios e judeus, que se tornou a igreja. E a gente observa o quão Deus ele vai mostrando esse atributo de eleição no decorrer. E ele não é filho do homem para que minta. A gente observa que na vida de Jesus Cristo mesmo, como foi predito no Antigo Testamento, tudo aconteceu. Até a gente leu domingo passado, Zacarias 9:9, porque capítulo 9, versículo 9, ele vai apontar um detalhe que é fantástico, aonde que Jesus Cristo ele iria entrar montado no jumentinho. E eu, poxa, velho, é muito detalhe sendo concluído. Alguns ainda não foram, é isso que a gente está aqui esperando para que seja cumprida essa segunda vinda, para que a gente realmente tenha esse momento de descanso, aí onde a gente vai ter esse refrigério, onde tudo isso vai passar. Mas é importante a gente observar como Deus ele não mente. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, aliás, ele vem fazendo, está fazendo e há de fazer. E é importante como isso até é um meio de a gente observar a inerrância das Escrituras. Esse pilar que a gente crê. A gente observou um pouquinho sobre a vida de Paulo e de como ele era um missionário, de como ele tinha essa ênfase de pregar o evangelho, que é insta-tempo, fora de tempo. Ele tinha esse meio de, às vezes, estava conversando com uma coisa nada a ver e do nada ele conversava a respeito sobre essa boa notícia. Essa boa notícia que antigamente ele era cego, que ele viu o primeiro mártir, que foi Estevão, sendo morto aos pés dele, e ele, poxa, velho, tá errado. Esse cara sendo morto, a galera jogando meio mundo de pedra aí nos coros dele, e ele tá pedindo para Deus Deus perdoar esse pessoal que tá jogando pedra, para Deus não colocar essa culpa sobre a vida dessa galera. Tem alguma coisa de errado. Ele era cego, e ele ficou cego literalmente, e ele passou a ver. E é esse o processo de conversão na minha e na sua vida. Antigamente a gente era cego, a gente não entendia o plano de Deus, mas quando a gente entende esse plano através do Espírito Santo, que nos convence, a gente começa a enxergar. A gente começa a enxergar todos os detalhes de Deus, de como Ele é soberano, de como Ele cuida da gente, providenciando coisas que a gente fica, poxa, meu irmão, Deus é muito bom. Como é que eu sou ingrato desse jeito? Como é que Deus ele provê, deixa tudo escancarado, e mesmo assim eu não acredito. Senhor, tira de mim essa incredulidade. A gente observa isso no povo no meio do deserto, onde que antes de chegarem no deserto mesmo, eles observaram todos os sinais que foram feitos para que eles fossem libertos lá do cativeiro do Egito, e mesmo assim eles não deram crédito ao que Moisés estava falando vindo da parte de Deus. Então a gente observa a vida de Paulo, de como ele viveu uma vida intensa para pregar o evangelho a esse público, a essas pessoas que não compactuavam as observâncias da lei. Alguns até conheciam-os de longe, mas que ainda assim não era simpatizante, ainda assim não conhecia a fundo, né? Beleza. A gente falou um pouquinho de Paulo, mas essa carta não é falando sobre Paulo. E também não é aconselhando Paulo, é aconselhando Tito. E aqui, quem conhece Tito? Alguém já leu Tito? Se a gente observar, são 4 capítulos que a gente lê em torno de 20 minutos ou 30 minutos no máximo. Mas Tito, é interessante como Paulo ele define essa pessoa. Como Paulo ele fala
de Tito de uma maneira especial. No versículo 3 e 4, ele fala, né, e no tempo manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, na fé, que nos é comum. Quem era Tito? Aqui Paulo ele fala de uma maneira especial, ao meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum. Esse comum, eu quero que vocês entendam que não é algo ordinário, que não é algo simples, mas que é algo compartilhado, que é comum, que é aquela mesma coisa, aquele mesmo sentimento. E Tito, ele era um filho biológico de Paulo? Não. Tito, ele foi gerado, Tito, ele foi convencido, e isso eu peço até que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta, que a gente vai observar um pouquinho sobre a vida de Tito, o que a gente pode saber, o que a Bíblia deixa claro a respeito sobre isso. E Tito, ele foi citado em torno de 10 a 12 vezes na Bíblia. E uma das primeiras passagens que eu quero ler junto com os irmãos é Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 3. Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 3. Esse versículo é interessante, porque aqui Tito, ele era um gentil, ele não tinha essa observância com relação às leis judaicas, e em Gálatas o pessoal queria introduzir um certo legalismo, que era uma lei que era imposta ao povo da promessa. Uma promessa foi concedida a Abraão, que era circuncidar o filho no 8º dia, que era arrancar uma parte do seu membro, assim, uma parte, a capa que envolvia. E aí, por conta disso, eles queriam introduzir isso. E Paulo, ele fala, não, velho, não é para necessário isso não. A circuncisão hoje que é feita é dentro do coração, aonde que a gente tem que ter essa marca, não é no nosso corpo, mas essa ciência dentro da gente, para que a gente venha nascer de novo. E Tito, ele é colocado na parede, nesse capítulo, nesses versículos, por conta disso. Não, ele nasceu de novo, pois vai nascer de novo, pois tem que comprovar que nasceu de novo, vamos aqui passar para a faca. E aí Tito fica encurralado por conta disso. Será que eu vou ter que passar por essa faca? Será que não? E aí a gente observa o versículo 1 e versículo 3. Ó. Depois de 14 anos, Gálatas 2, versículo 1 e até o 3. Depois de 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito comigo. Subi por causa de uma revelação, e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego. E esse é um dos detalhes, Tito grego, Tito gentil, eles queriam fazer esse ritual, que é conhecido como prosélito, o batismo em si dos judeus. Ó, antes de vocês serem imersos nas águas, vocês têm que mudar de religião, vocês têm que fazer essa participação nessa inclusão. Você quer você quer ter a marca da promessa? Então vai ter que arrancar um pedacinho aí desse seu membro, né, desse seu órgão, do órgão masculino. Então, Tito ele foi imposto a isso, a essa lei, sendo que nós não somos salvos mediante a observância ou ao cumprimento das leis. Pelo contrário, a gente observa e a gente entende que ela impõe um padrão de que a gente já é falho só de a gente observar. O jovem rico, ele foi tentar chegar para Jesus Cristo para falar a respeito sobre isso. Olha, bom mestre, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus Cristo, ele falou, se ame a Deus, você não roube, não mate, honre seu pai e sua mãe, tudo bem direitinho. Não, mas isso aí eu já faço desde pequeno, isso aí já sei decorado, isso aí eu faço, isso aí é de praxe. É? Beleza. Vai lá, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E aí ele saiu, porque ele sabia que não tinha amado a Deus e tinha amado mais as suas riquezas. Jesus Cristo, de uma maneira proposital, mostrou isso através dessa afirmação.
E aí Paulo ele defende Tito nesse texto, mas Tito também é citado, a última citação, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, onde que Paulo envia ele para a Damácia, é a última mensagem, mas antes disso, tem alguns encontros ou alguns desencontros que eu acho fantástico, eu peço para que os irmãos venham ler. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Opa. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vem falando o seguinte, ó. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim despedindo-me deles, parti para Macedônia. Paulo estava numa missão onde que ele queria encontrar Tito. E ele ficou inquieto enquanto não encontrou esse irmão. Olha só, ele chama em Tito verdadeiro filho, aqui ele se denomina como meu irmão. E aí, em Gálatas, ele já observa que Tito estava com ele nessa missão. Em 2 Coríntios também, capítulo 7, versículo 6. Sete, 6, vem falando o seguinte, ó. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Capítulos antes, ele não tinha encontrado Tito e isso abala demais ele. Era um amigo, era um irmão, era um parceiro que passava com ele em qualquer adversidade. Tito ele fez parte de pelo menos da segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Talvez ele tenha sido convertido ou convencido pelo Espírito Santo na primeira viagem missionária, e na segunda e terceira, Tito já estava nesse rojão aí, bebendo do que Paulo falava, e aí ele se alegra porque ele teve esse encontro, e quão bom foi, olha como ele utiliza esse termo, mas Deus, ele acha que esse encontro é vindo realmente da parte de Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Naquela época era muito difícil. Se nos dias de hoje a pessoa coloca o celular no modo avião ou alguma coisa desse tipo, já fica difícil. Às vezes a gente fala com a pessoa dá um vácuo assim no WhatsApp que, enfim, não responde, aí você fica, atribulado, não me responde, doidinho para falar com ele, me atende, e não consegue. Imagine naquela época, por conta dessa questão de não ter um GPS, alguma coisa que pudesse rastrear. Onde é que tá Tito? Ei, cara, tu viu Tito? Não vi Tito. Perguntava para fulano, tu viu Tito? Não vi Tito. E aí ele estava abatido por conta de tudo isso, mas nesse capítulo 7, ele já fica alegre com a chegada de Tito. E mais adiante, no versículo 13 e 14, ainda de 2 Coríntios 7, fala o seguinte: por isso temos recebido ânimo, além do ânimo que recebemos. Alegramo-nos muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi revigorado por todos vós. Porque se em alguma coisa me orgulhei de vós, para com ele, não fiquei decepcionado. Mas, como tudo que vos dissemos era verdade, assim também o orgulho que de vós manifestamos a Tito se provou verdadeiro. Olha só como é interessante essa questão. Sabe o que é que Paulo está falando? Olha, a alegria de Tito é a minha alegria. Não tem alegria maior para um pastor onde falar com que a ovelha fala assim, ó, pastor, eu venci aquele pecado que tanto estava me seduzindo. Pastor, deu certo aquela porta de emprego, aquela faculdade. E isso dá um ânimo, uma alegria. A sua alegria é a alegria do pastor. E por isso que Paulo ele expressa nesses 2 versículos, olha, eu enviei Tito para aí, vocês observaram Tito, e Tito ele voltou tão alegre com o recebimento de vocês, que eu me orgulho muito de vocês. Tanto de Corinto ele estava alegre, quanto de Tito, que estava testemunhando e encorajando a respeito sobre isso. A alegria de Tito é a alegria de Paulo. E a gente observa mais alguns atributos, algumas coisas referentes à vida de Tito.
E 2 Coríntios 8,6 fala o seguinte: de modo que pedimos a Tito que assim como já havia começado, também completasse entre vós essa expressão de bondade. Esse texto, né, é interessante que Paulo, ele chama, em algumas traduções tem uma palavrinha que eu acho interessante, de exortar. E às vezes a galera tem medo ou não entende essa palavra, às vezes que é algo de que vai ser punitivo, algo desse tipo, destrutivo para a vida daquela pessoa, mas não. A gente observa algumas coisas que Paulo ele já tinha vivido com Tito, que Tito já tinha vivido com Paulo, e de que esse momento decisivo, talvez para alinhar, olha, eu vou fazer um pedido para ti, Tito, eu vou te exortar. A caminhada cristã não é somente um aleatório, não, às vezes é necessário você chamar, poxa, irmão, como é que você está de verdade? Como é que foi o teu dia? Tá tudo bem? Eu estou te sentindo um pouco afastado. Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar? E aí a gente observa tudo isso de uma maneira exortativa. É um pedido, é um momento em que você vai tentar entender a vida daquela pessoa e fazer com que seja direcionada para seguir a vontade de Deus. Então, Paulo ele exorta Tito. Em 2 Coríntios 8, 23, a gente vai analisar um pouquinho esses textos, é porque a gente precisa identificar quem era Tito e o que ele já viveu em si. Fala o seguinte: se há alguma questão quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para convosco. Se há alguma questão quanto a nossos irmãos, eles são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Paulo ele já identificou Tito como verdadeiro filho, como irmão, como cooperador. Então a gente observa alguns atributos, como Tito ele já tinha passado com Paulo. 2 Coríntios 12, 8, é um texto também. Doze, 18, perdão, que fala o seguinte: eu instruí a Tito e enviei com ele outro irmão. Será que Tito vos explorou? Não vivemos pelo mesmo espírito? Não seguimos o mesmo caminho? Essa questão, Tito tinha sido enviado e tinha colocado em pauta a questão da dignidade, do trabalho que ele estava vivendo ali bem direitinho. E aí a gente consegue identificar algumas coisas com relação a Tito, da maneira intensa com a qual ele viveu, das aventuras no qual ele passou, de ele ter que passar por uma cirurgia depois de velho, sem anestesia, sem nada, de a galera querer que ele passasse, ele não passou, a galera queria botar isso nele, não, vai ter que passar pela tesoura, tudo bem direitinho. E aí a galera quer impor isso, e Paulo ele vai rebatendo, vai orientando, tudo bem direitinho, para que realmente não aconteça. Ele é enviado como um irmão, como cooperador, como um verdadeiro filho. E aí a gente observa algumas coisas que Paulo ele deixa retratado lá, o desejo dele, graça e misericórdia, seja convosco, e da parte do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Essa palavra, nosso Salvador, se repete 2 vezes, dando essa ênfase de quem era realmente o Salvador deles, de quem era realmente aquele que tirou ele da morte para a vida. Tendo em vista isso, essa questão de a gente conhecer um pouquinho a vida de Paulo, que enviou essa carta a Tito, e conhecer um pouquinho a vida de Tito, através dessa saudação, através sobre alguns atributos de Deus, que ele não pode mentir, através da eleição de Deus, o que é que a gente pode concluir? A gente passou algumas informações, tudo bem direitinho, bacana, mas o que é que isso traz de verdade? O que é que isso vai mudar? E esse é o momento em qual nós vamos fazer a aplicação. E a primeira aplicação é o seguinte: como você deseja ser enviado,
se não é discipulado. Não existe nenhuma carreira solo. Paulo, ele teve que beber pelo menos 3 anos junto à igreja de Jerusalém para ser orientado e ser enviado. A gente observa isso da vida de Pedro, onde que foi designado pelo próprio Messias, pelo próprio Cristo. E não existe algo aleatório, não, vou começar aqui e pronto, não. O discipulado é esses momentos bons e esses momentos ruins, no qual a gente observou. Momentos ruins, onde que Tito ele foi submetido ou envergonhado a uma imposição da lei, olha, vai ser circuncidado. E momentos bons, na qual Tito alegra a vida de Paulo com essa boa notícia. Cara, o pessoal lá de Corinto me recebeu bem demais. E o discipulado é esse constante evolução, onde que você vai orientando, vai estudando. E o propósito não é fazer com que a pessoa pense ou seja igual ao discipulador, mas que seja igual a Cristo, na sua peculiaridade, na sua personalidade. Jesus Cristo, ele chamou 12, todos com as suas personalidades, um bruto que nem Pedro, outro amoroso que nem João, um intenso que nem Paulo, isso depois dos 12, né? Mas que cada um tinha sua peculiaridade, que Paulo ele não repetiu ou não se identificou que nem Pedro, mas ele entendia a missão dele. E é isso que o discipulado faz. O discipulado ele tem um propósito de fazer com que a pessoa conheça mais a Deus. A vontade de Deus é isso. A vontade de Deus é que você seja parecido com Cristo. A segunda aplicação é: relacionamentos não são criados da noite para o dia, mas é uma construção através de experiências compartilhadas. Talvez esse é um momento em que, na primeira aplicação, você, poxa, mas eu vou ter que me abrir com qualquer pessoa e talvez eu não consiga. E essa segunda aplicação é trazendo à tona isso, de que é uma construção, é uma amizade, é um momento em que você vai expor aquilo que você tem medo, os seus sonhos também. E aquela outra pessoa vai orar junto com você, vai chorar junto com você, vai se alegrar junto com você. Mas que isso é um relacionamento onde que os dois devem realmente fazer parte disso. É uma via dupla. Não adianta nada a pessoa se intensificar na procura, sendo que a pessoa não dá essa liberdade. Eu sei o quão difícil é, talvez você já tenha passado por algum tipo de frustração com a amizade, assim como acho que todos daqui já passaram, onde que colocaram alguma expectativa ou alguma coisa desse tipo, e que infelizmente a pessoa acabou utilizando para algo mal e comprometendo a sua vida. Mas eu queria que você tivesse um relacionamento saudável com o irmão que está do seu lado, onde que você pudesse contar com ele como um irmão em Cristo Jesus, onde que você pudesse orar com ele, aonde que você pudesse chorar com ele, aonde que você pudesse entrar na vida dele, no mundo dele, nos dilemas dele. E por mais que talvez você não saiba a solução, mas peça ajuda a Deus. Relacionamentos não são criados da noite para o dia, mas é uma construção diária. Uma simples pergunta. E a pergunta que às vezes até eu faço muito. Alguém já perguntou como é que você está de verdade hoje? Pergunta simples, que pode construir essa amizade. Pô, mano, tu tá passando por essa dificuldade? Mano, eu passei por isso e eu vou talvez tentar te ajudar. Mano, eu não passei por isso, mas eu quero orar junto contigo. E é muito louco esse poder da oração. É muito louco esse poder da oração. Atos 9 é um texto lindo. É um texto lindo onde que Ananias, ele foi chamado por Jesus Cristo, dizendo que era para ele ir para um tal local, por conta de que lá havia um homem que estava orando. Paulo já estava de jejum e estava orando.
Sabe o que eu quero dizer isso para mim e para você? Deus, ele providencia através da oração. E talvez a providência não venha cair de uma maneira literal, de cima, mas talvez esteja do nosso lado. Em uma simples conversa a gente possa realmente procurar ser nutrido daquilo que a gente tem falta. E uma terceira aplicação é: seja um Tito para o seu pastor. A gente observa a vida de Tito, de como ele foi, de como ele era, da maneira solícita no qual ele se encontrava. Isso eu nem li para vocês, mas se encontra lá em 2 Coríntios 8,16, e é um dos textos que eu acho interessante. Fala assim, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação por vós, ou essa questão da solicitação, né? Ele era solícito. Então, como você deseja ser enviado se não é discipulado? O relacionamento não é criado do dia para a noite, mas é uma construção. E seja um Tito para o seu pastor. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor deixou revelado, pelas instruções que nós viemos compartilhar nessa manhã, que venha cair em solo fértil, Senhor, que venha ter caído em solo fértil, para que venha realmente frutificar. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos realmente nos comprovar e comprometer a seguir aquilo que o Senhor deixa declarado, Pai. Não somente nessa carta pastoral, mas ao decorrer de toda a Bíblia. Que nós venhamos nos moldar à Tua vontade, que nós venhamos realmente ter a consciência, ter em mente essa renovação diária, não segundo o costume desse mundo, mas segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, fala ainda mais conosco no decorrer dessa semana, Pai. Que nós não venhamos nos limitar apenas no aqui e agora, nessa manhã de domingo. Mas que nós venhamos ter encontros contigo, devocionais contigo, momentos de leitura da palavra e oração, para que nós venhamos confiar e tirar de nós toda e qualquer incredulidade que há dentro do nosso coração. Que nós venhamos acreditar que o Senhor é suficiente e, principalmente, Pai, o nosso Salvador, aquele que nos tirou da morte para a vida através de Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.